Recentemente estava olhando os jogos do Grêmio e simplesmente não parece o Grêmio jogando. Principalmente quem cresceu vendo o Grêmio ganhando Copa do Brasil e Libertadores. Olha pra esse time e vê que é um time medíocre. O Grêmio virou um time que briga pra não cair. Mas aonde exatamente o Grêmio errou? Onde começou essa crise? Voltamos lá em 2018. Após a vitória da Liberta, o Renato virou simplesmente intocável no elenco. Claro que não estou criticando ele. Ele é o maior ídolo do Grêmio, mas não podemos fechar os olhos e ignorar que ele simplesmente mandava mais no clube do que a própria diretoria. Ele trazia quem ele queria com base no seu gosto pessoal. Por exemplo, ele insistia em colocar jogadores que já não eram mais os mesmos e estavam em uma fase. Outro grande problema foi o dinheiro mal investido e o azar em contratações, como por exemplo o Campas. O colombiano chegou por mais de 21 milhões de reais, a maior contratação da história do clube, mas jogou apenas 32 jogos e teve 6 participações de gols. E sem contar a falta de renovação, que enquanto os rivais renovavam o elenco, o Grêmio seguiu com o mesmo elenco em 2017. Jeromel e Kahneman são ídolos, mas já estavam à altura. Luan caiu de rendimento e não foi bem resposto, e o Arthur foi vendido, e até hoje o Grêmio não tem esse jogador que criava, o cérebro criativo. Chega 2019, o Grêmio vinha de anos de sucesso, com a Copa do Brasil em 2016, Libertadores 2017 e Recopa 2018. Renato Portaluppi era ídolo absoluto e tinha carta branca para tudo. A direção e a torcida acreditavam que o modelo Grêmio era imbatível e não havia autocrítica. Resultado: o clube não se preparou para o desgaste natural do elenco, nem para a evolução dos adversários, como o Flamengo e Palmeiras, por exemplo. As importantes reposições ruins. Arthur e Everton Cebolinha eram pilares técnicos. Luan, o melhor da América em 2017, já estava em queda física e técnica por lesões e problemas pessoais. O clube não soube repor essas saídas nem trabalhar a base para substituir essas peças. Contratações como Diego Tardelli, que chegou com status de craque, mas teve desempenho abaixo do esperado e criou clima ruim no vestiário. Rômulo, que veio emprestado do Flamengo, decepcionou. E Galhardo e Juninho Capixaba, que foram muito consistentes. Chega a Libertadores 2019, que o Grêmio vai bem na fase de grupos, nas oitavas e nas quartas, e chega na semifinal contra o Flamengo. No jogo de ida, na arena do Grêmio, teve um empate de 1 a 1, e no jogo de volta no Maracanã, o Grêmio leva simplesmente 5 a 0 do Flamengo de Jorge Jesus. Foi um baile tático e técnico. O Flamengo sufocou o Grêmio, que não teve reação nem plano B. Essa partida mostrou que o modelo de jogo do Grêmio estava ultrapassado e que o Renato não conseguia se adaptar ao novo cenário tático. E que a direção não estava montando um elenco competitivo o suficiente. Mas mesmo assim nada foi mudado. E a diretoria seguiu apostando na mesma fórmula. Mesmo com os vexames na Libertadores, o clube renova com o Renato e mantém a mesma base do elenco. Acredito que foi um jogo atípico e ignora sinais que o ciclo precisava ser renovado. Era hora de reestruturar, mas decidiram manter tudo como estava. O Brasileirão de 2019 teve uma boa campanha, mas o futebol fraco. O Grêmio terminou o brasileiro em quarto lugar com 65 pontos, mas foi mais pelo nível técnico do elenco ainda razoável do que pelo futebol apresentado. O time jogava bem em casa, mas fora de casa era irregular. Em 2020, ano de pandemia, o campeonato foi paralisado por meses, jogos sem torcida, calendário apertado e clima caótico. Muitos clubes sofreram, mas quem estava mais mal estruturado sofreu mais, no caso do Grêmio. O Grêmio ainda tinha um elenco envelhecido e lento. Renato manteve muitos jogadores do ciclo de 2020 e o time jogava cansado, arrastado, sem intensidade. Peças como o Maicon, que já estava lento e lesionando bastante, e o Diego Souza, que fazia muitos gols, mas ele sempre travava o ataque. E o Jeromel e o Kahneman, que são bons ainda, mas eles começavam a se lesionar demais. O elenco já estava envelhecido e não conseguia acompanhar os rivais fisicamente. Mas mesmo assim, com um milagre, o Grêmio conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, eliminando o Cuiabá e São Paulo. Mas o time ele não encantava, ele fazia literalmente o básico. Na final pegou o Palmeiras de Abel Ferreira e é dominado nos dois jogos. 1 a 0 na Arena e 2 a 0 no Allianz Parque, com o Palmeiras sendo muito superior fisicamente e tanto taticamente. E o Renato ainda usava aquele discurso: fomos bem, mas a bola não entrou. Mas a torcida já não comprava mais isso. E os números finais de 2020 foram: terminamos em sexto no Brasileiro com 59 pontos, vaga para Libertadores, Copa do Brasil fomos vice e campeão gaúcho. 2021, com a base do elenco mantido, mesmo time cansado, mesmo após um 2020 irregular, o Grêmio manteve quase todo o elenco, com o Diego Souza com 36 anos, Maicon, Jeromel e Kahneman com frequentes lesões. O clube começou em 2021 com os mesmos problemas: time lento, sem ideia, sem físico, contratações fracas ou mal aproveitadas. Chegaram novos jogadores, mas nenhum com impacto real. Rafinha, veterano que não aguentava mais intensidade, Thiago Santos muito limitado, sem criatividade, e Douglas Costa,
o grande nome do ano, mas sem ritmo, sem entrega, preocupação mais com o casamento do que o próprio futebol, virou símbolo de má gestão do elenco. E o Borré, que já estava praticamente fechado com o Grêmio, mas o clube não fechou a tempo e perdeu o jogador. E gastaram onde não deviam e não reforçaram onde realmente precisava. E o Renato cai e começa o rodízio de treinadores. Em abril de 2021, após eliminação precoce na pré-Libertadores para o Independente Del Valle, o Renato é demitido após 5 anos. E daí chega Thiago Nunes, que até começou bem o Campeonato Gaúcho, mas não deu padrão de jogo e caiu em julho. Felipão assume, tentou arrumar a defesa, mas o time não reagia ofensivamente. Muita bola longa, pouco passe e time sem alma. E Wagner Mancini, que chega em outubro, faltando pouco para o fim do ano, mas não consegue reverter. Teve bons jogos, mas era tarde demais. 3 técnicos diferentes no mesmo ano, sem identidade, sem consistência. Brasileirão. Um desastre desde o início. O Grêmio perde 5 primeiros jogos seguidos, fica quase o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, chega a esboçar uma reação, mas havia perdido jogos bobos em casa, tomava gols no fim, falhava em momentos decisivos. Exemplo, perdeu em casa para o Sport, que já estava rebaixado, perdeu para o América Mineiro em casa, levou gol no fim contra o São Paulo, perdeu vários grenais decisivos, e quando precisava ganhar, pipocava. O ambiente já estava pesado, crises internas e vaias da torcida, brigas internas entre os jogadores. Michael saiu pela porta do fundo após discussão com os jogadores. Diego Souza discutindo com o repórter, Douglas Costa debochando da torcida, clima tóxico entre jogadores e a diretoria. Números do Brasileirão 2021. Nós temos 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas, com 40 gols marcados e 51 gols sofridos. Temos 43 pontos e fomos rebaixados na 17ª colocação. Chegamos em 2022. Ano de reconstrução, depois do rebaixamento, o Grêmio apostou em um elenco misto, com jogadores experientes, alguns jovens da base e contratações pontuais. O principal objetivo era a volta rápida à elite do futebol brasileiro e o desempenho na Série B. O time foi favorito desde o início da competição, mesmo com altos e baixos, garantiu o acesso com antecedência. Terminou com o 3º lugar do campeonato, conquistando a vaga da Série A para 2023. Era aquilo, o Grêmio vencia, mas não convencia. Pontos positivos nesse rebaixamento, que o Grêmio teve o melhor aproveitamento fora de casa nos últimos anos. Alguns jovens ganharam espaço, mostrando potencial, e a torcida voltou a lotar os estádios, mesmo na segunda divisão. E os problemas ainda estavam presentes. O futebol não era brilhante, faltava criatividade e padrão tático. Faltava dependência de alguns jogadores para gols e criação. Faltava de estabilidade no comando técnico. Foram 2 técnicos. 2023 teve a volta do Renato Gaúcho e a vinda de Luis Soares, a campanha no Brasileiro. O Grêmio fez uma excelente temporada, brigando na parte de cima da tabela, que terminou em 2º lugar no Campeonato Brasileiro, um resultado que surpreendeu muita gente depois do acesso. Mostrou evolução tática e física com um elenco mais competitivo. Campanha na Copa do Brasil. O Grêmio chegou até a semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Flamengo. Mas a campanha mostrou que o time poderia voltar a ser competitivo em mata-mata. O elenco e destaques. A contratação de Luis Soares foi fundamental e o principal goleador e líder técnico. O time teve bons nomes no meio campo, reforçando a criação de marcação. A defesa, apesar de alguns vacilos, foi mais sólida que os outros anos. Técnico. Apesar de algumas oscilações, o treinador conseguiu manter uma identidade e uma base sólida. Isso ajudou o time a ter regularidade no campeonato. Pontos a melhorar. Ainda falta profundidade no elenco para aguentar todas as competições. E o time dependia muito do Luis Soares. E em 2024, depois da saída de Luis Soares, o Grêmio simplesmente teve uma queda gigantesca de rendimento. De segundo colocado em 2023 a quase rebaixado, ficando apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Em 2025, o Grêmio já começa perdendo o Campeonato Gaúcho depois de ganhar 7 vezes seguidas. O Grêmio começa o Campeonato Brasileiro bem, mas ganha, mas não convence. E aqui agora estamos, brigando para não cair, eliminado pelo CSA na Copa do Brasil, eliminados na Sula para o Alianza Lima. Mas ainda há uma luz no fim do túnel pro Grêmio. Que o Marcelo Marques, que comprou a Arena e entregou para o Grêmio, agora a Arena é do Grêmio. O Grêmio vai ganhar mais dinheiro por conta disso. E o Marcelo Marques ainda prometeu um investimento milionário. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir ao final. Peço vocês se inscrevam no canal e deixem o joinha. E só quero deixar claro que eu estou recém começando o canal e estou aprendendo a editar, por isso que a edição ainda está ruim, mas eu prometo que vou melhorar nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção, tenham um ótimo dia, ótima semana, muito obrigado.